Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jornada na História. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar tratando de um assunto bem pertinente à galera que está estudando, está se preparando para as futuras provas ou até mesmo na escola e até futuramente quando for realizar o Enem. Então galera, o que ocorre? Nesse vídeo normalmente eu faço toda aquela introdução e tudo mais. Entretanto, nesse vídeo eu vou estar trabalhando de uma forma diferente. Ele vai ser um vídeo voltado para ser um guia para vocês na questão da história do Brasil. Exatamente. Esse vídeo ele vai funcionar como um guia dos principais pontos que você tem de estudar em determinados períodos da história do Brasil, que pega ali desde o período colonial até o período republicano, quando o Brasil se torna uma república e está dividido em várias fases. Claro que eu não vou falar detalhadamente fase por fase, eu vou citar os principais pontos, determinados eventos que ocorreram, que são importantes a serem observados e estudados na história do Brasil, ok? Bom, o primeiro ponto que podemos tratar nesse vídeo é que você já tem que ir deixando o like, ok? E para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Jornada na História. Ah, achou que eu já ia começar sem você, sem estar pedindo like a você, né? Achou errado. Então vamos lá, já vai deixando o like aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade, que ajuda você a estudar e ainda embarcar para uma viagem incrível pelas areias do tempo. Ok? Vem se tornar mais um membro aqui do canal. O teu like e a tua inscrição é muito importante para o crescimento do canal, ok? Compartilhe esse vídeo para amigos, grupos de estudo e muito mais. Maravilha? Bom, agora sim, vamos estar falando a respeito desses pontos da história do Brasil. Bom, nós temos vários historiadores que falam sobre as fases da história do Brasil. Um bom exemplo disso é Boris Fausto, que escreveu milhares e milhares de vários livros sobre a história do nosso país. Mas vamos estar citando a respeito de pontos. Primeira coisa que você tem que saber é a divisão da história do Brasil. Podemos dividir o Brasil em três fases, como por exemplo, período colonial, período monárquico e período republicano. Bom, o período colonial pode-se dizer que dali se divide em pré-colonial e colonial. O pré-colonial pega ali desde a descoberta do Brasil, quando o Brasil ele é descoberto por Portugal, que surge ali a teoria de que se Portugal já sabia ou não da existência do Brasil, e a famosa descoberta, que realmente acharam o Brasil, não fazia-se ideia de que o Brasil estava nessa região do mundo. Bom, e quando se descobriram o Brasil, não se iniciou de imediato a colonização no país. Pelo contrário, vinha-se, extraía o pau-brasil e voltava para Portugal. Até que chegou um determinado período, lá por volta do século XVI, em que Portugal iniciou a colonização do Brasil. E dali você vai ter o início das capitanias hereditárias, que vai perdurar durante um período de tempo, entretanto não vai durar por muito tempo, devido às invasões indígenas em algumas capitanias, os roubos que aconteciam internamente, os problemas de manter do próprio bolso, porque os capitães donatários eles tinham que manter das suas próprias economias e alguns às vezes nem chegavam a visitar as suas próprias capitanias. E após isso nós vamos ter instaurada a colônia brasileira. As pessoas vão começar a vir morar aqui, iniciar as primeiras cidades e tudo mais durante esse período colonial. Uma coisa também que marca o período colonial brasileiro vão ser as famosas revoltas que vão ocorrer dentro do território brasileiro. Bom, nós vamos ter dois tipos de revolta, se atentem a isso, ok? Nós vamos ter as revoltas nativistas, que eram revoltas que queriam mudanças no contexto geral de como a metrópole tratava a colônia. Um exemplo disso nós temos a revolta de Filipe dos Santos, e vamos ter as revoltas separatistas, com viés de independência, ou seja, a colônia se separar da metrópole. E disso temos a própria... lembrem disso, se atentem para isso, ok? Vou repetir. Revolta nativista, Filipe dos Santos, ok? E afinal de contas, em uma revolta separatista? A revolta separatista? A Inconfidência Mineira com Tiradentes, ok? Lembrem disso, se atentem para isso.
E durante esse período colonial, como falei a vocês, foram ocorrendo essas revoltas, que mexeram e muito até mesmo com a relação de colônia e metrópole. E chegou a mudança para dentro da colônia. E que mudança foi essa? Simples, a vinda da família real para o território brasileiro, ali por volta de 1808, ok? E isso vai ser graças às invasões napoleônicas durante o período em que ocorre a Revolução Francesa, tudo muda no mundo e Napoleão começa a expandir o Império Francês, chegando até mesmo a Portugal. E uma alternativa, Dom João VI traz a família real para o Brasil, para escapar dos ataques de Napoleão e das tropas francesas e manter a coroa portuguesa viva. É claro que ali nós temos uma troca de polo de domínio. A metrópole se torna colônia e a colônia se torna metrópole. E nós temos o Brasil entrando no período monárquico, conhecido até mesmo como Império Brasileiro, Reino Unido de Brasil e Algarves. E isso vai mudar muito o Brasil, porque seu status de colônia literalmente desaparecera. E ali nós vamos ter o surgimento de uma elite, uma aristocracia brasileira, modificações que ocorreram dentro do território do Rio de Janeiro, que na época acaba se tornando capital do Brasil. E após isso, nós vamos ter o retorno de Dom João VI para Portugal, devido às questões que ocorreram na Revolução dos Portos. E em 1822, nós vamos ter Dom Pedro I proclamando a independência do país, cortando os elos com Portugal. Entretanto, a administração de Dom Pedro I não vai agradar a muitos, principalmente devido às ações do seu governo por causa do poder moderador. E quando ele sai, ele deixa seu filho Dom Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro II, e o Brasil é governado por uma regência, ok? E dentro disso, que eu já falei até sobre a questão colonial e a questão monárquica, fazendo até um repeteco, eu não quero que esse vídeo fique muito grande, pessoal, vocês têm que se atentar pelo seguinte: quando vocês forem estudar o período colonial, se atentem para as revoltas, se atentem para os eventos que ocorreram, essa separação entre nativistas e separatistas, isso é muito importante porque cai muito em prova, ok? Maravilha? Lembrando também, pessoal, que o Brasil se destacou no cenário mundial, participando de algumas guerras, como por exemplo, no próprio governo de Dom Pedro II, a Guerra do Paraguai, que vai mudar e muito a mentalidade do exército brasileiro e até mesmo apoiar o fim da escravidão. E quando o governo de Dom Pedro II já não estava bem das pernas, é proclamada em 15 de novembro de 1889 a República no Brasil, iniciando assim o período republicano. Bom, de início, a República Brasileira ela iniciou como uma República da Espada, onde nós tínhamos militares governando o Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca e, após isso, Marechal Floriano Peixoto. Mas depois do governo dos dois, inicia-se um governo civil, a famosa República Velha, conhecida também como República Café com Leite, onde nós vamos ter políticos vindo de São Paulo e Minas disputando a presidência do país. E isso já vamos estar no século XIX, ok? Para ser um ponto mais prático para vocês entenderem, vamos lá. O período do governo brasileiro pega ali do século XVI, o século XVII e o início ali do século XVIII. Do século XVIII, nós vamos ter ali da virada do século XVIII para o século XIX, que pega 1808 até 1880 e pouquinho, é a monarquia brasileira. A República Brasileira já vai pegar o fim ali do século XIX. Perdão, gente. Vamos refazer isso aqui. O que acontece? Olha, colônia brasileira. Esse é um vídeo, não tem nada. Estou falando aqui com vocês como se eu estivesse dando aula ao vivo para vocês. Se atentem a isso. Maravilha? Bom, nós vamos ter período colonial, pegando ali de 1500 em diante, século XVI e o século XVII, ok? Já e uma parte do século XVIII. Quando inicia ali o período monárquico, nós vamos ter o século XVIII, século XIX, até ali o início do século... fim do século XIX. A República já vai pegar o finzinho do século XIX e início do século XX, 1900 em diante. E assim inicia a República no Brasil, ok? E voltando à questão da República Café com Leite,
Ela literalmente, a gangorra, que poderia se comparar assim, quando São Paulo subia, Minas descia. Quando Minas subia, São Paulo descia. O que ocorria? Houve uma quebra na gangorra. E quem assume é Getúlio Vargas, um político sulista que acaba assumindo a presidência. E não fora tão fácil Vargas ter assumido o poder. É claro que o seu governo ele vai ser muito marcante para o Brasil devido às suas ações e principalmente por causa do Estado Novo. E Vargas vai governar o Brasil durante um dos períodos mais complicados da história do mundo, que vai ser a Segunda Guerra Mundial, principalmente com regimes totalitários como o nazismo e o fascismo dando as caras no mundo, e Vargas batendo palma, principalmente durante o período do Estado Novo. Mas não vai durar muito tempo. Após o período da guerra, e ainda, na verdade, durante o período da guerra, Vargas vai abrir mão dessa questão do Estado Novo, mas vai ser deposto. Depois de Vargas, um governo muito famoso, eu estou falando dos principais pontos, tá, pessoal? Nós vamos ter o governo de Juscelino Kubitschek, que vai trazer o famoso plano 50 anos em 5, modificar o Brasil para que o Brasil cresça em 5 anos aquilo que cresceria em 5. Maravilha? Então o que ocorre? Após o governo de Juscelino Kubitschek, um outro governo que chama bastante atenção vai ser o governo de João Goulart. Por que o governo de João Goulart? Ah, professor, mas o governo Vargas ocorreu ali após o governo de Juscelino. Sim, pessoal, eu sei que Vargas volta ao poder e sua morte também mexe e muito com o governo brasileiro, que eu estou tentando focar nos principais pontos por vídeo não ficar muito grande, mas você tem que estar estudando o material que o seu professor passa para você. Eu estou apenas te dando um guia. E vamos voltar ao governo João Goulart. O governo João Goulart vai ser marcado primeiro pela sucessão que ele faz do presidente Jânio Quadros, que tinha renunciado. E eu recomendo a você, pesquise sobre Jânio Quadros, é muito engraçado o governo dele. Mas o governo de João Goulart também vai ser marcado por um período muito difícil na história do mundo, que vai ser a Guerra Fria. Bom, Jango, ou João Goulart, era visto como subversivo e amante das ideias de esquerda. Devido a isso, vai iniciar um movimento pelo próprio povo brasileiro, se opondo ao governo de João Goulart e assim iniciando com o apoio dos militares o regime militar ou a ditadura militar, que vai durar ali da década de 60 à década de 80. Bom, sabemos que o regime militar foi um período muito difícil para algumas pessoas no Brasil. E após o regime militar, nós vamos ter a redemocratização ali por volta dos anos 80. O primeiro presidente civil que foi eleito indiretamente com o fim do regime militar fora Tancredo Neves. Entretanto, Tancredo faleceu, não conseguiu assumir. E quem fica no seu lugar vai ser José Sarney. Sarney vai governar o país durante um tempo e nesse período a inflação vai estar em alta devido à dívida externa que o Brasil adquiriu durante o regime militar, por causa das obras que foram feitas e tudo mais, surgidas por causa do milagre econômico, onde a economia brasileira estava lá em cima, entretanto o salário estava lá embaixo. Ele vai governar, José Sarney, e após isso ocorre a primeira eleição direta para presidente, depois de 30 anos. E vamos ter disputando na eleição o famoso presidente, ou melhor, o famoso ex-presidente, Fernando Collor de Mello, que eu já fiz vídeo sobre ele até aqui. E o que ocorre, pessoal? Com o governo de Collor, ele vai tentar meio que caçar a corrupção. Entretanto, o mesmo vai ser pego pela própria corrupção quando é descoberto que era participante de um esquema com o seu tesoureiro, PC Farias. Mas uma coisa que marca muito, eu quero que você se atente a isso, que vira e mexe, pergunta em prova, vai ser o Plano Collor, ou Plano Brasil Novo, onde Collor literalmente vai confiscar a poupança de milhares de brasileiros durante 18 meses. Ele vai fazer isso meio que para assegurar a questão da inflação. E devido às suas ações, vai ocorrer os famosos caras pintadas, jovens que gritavam palavras de ordem, pedindo para que houvesse o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Bom, Collor é retirado, sofre o seu impeachment e é cassado e fica 8 anos sem poder ter uma vida política. E depois de Collor, entra Itamar Franco, que continua o governo. E depois de Itamar, surge Fernando Henrique Cardoso. E um ponto interessante é que o Plano Real, isso é bem importante porque nós vamos ter a mudança de moeda,
fora criado por Fernando Henrique Cardoso, quando mesmo era ministro da Fazenda de Itamar Franco. O governo de Fernando Henrique Cardoso é marcado pelas questões, como posso dizer para vocês, da privatização. Ele vai conseguir segurar as questões da inflação e tudo mais, ok? Entretanto, tem essa questão da privatização, como eu falei a vocês, que gera algumas críticas, outros apoiam e tudo mais. Vai da visão política de cada um. Estou apontando fatos históricos. Após o governo de FHC, nós vamos ter o governo Lula, que se inicia ali por volta de 2002. Lula foi responsável pela questão da criação do Bolsa Família, entre outras transformações que ocorreram no seu governo. É claro que também durante o governo Lula nós vamos ter as primeiras ali ações de combate à corrupção, principalmente em esquemas que foram sendo descobertos. Lula teve 2 mandatos. Após o governo dele, nós tivemos o governo de Dilma Rousseff. Dilma também teve um governo que alguns afirmam que literalmente foram um governo que se iniciou devido à fama do presidente Lula na época. E ela também teve as suas criações, como por exemplo o PAC. E depois disso, nós vamos ter o impeachment da presidente Lula. E quem assume foi o seu vice, Michel Temer. Quando Temer cessa o governo, você tem, ainda nesse período, rolando as eleições, e quem ganha a eleição é o presidente Jair Messias Bolsonaro, que ainda está em exercício de sua função. Não sabemos como será a próxima presidência do Brasil. Pode surgir um novo, mas muita coisa ainda te espera na história do Brasil. Por isso se atente, pessoal. Período colonial, nós vamos ter as movimentações de revoltas e tudo mais. Período monárquico, nós vamos ter os conflitos que o Brasil vai participar ali, envolvendo a questão da coroa portuguesa, a independência, a Guerra do Paraguai, e ainda tem a questão da queda da própria monarquia. Na República, nós vamos ter as famosas revoltas, que eu esqueci até de mencionar para vocês, como Revolta da Chibata, Revolta da Vacina. O Brasil ele vai participar de conflitos como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Maravilha? E outra coisa, pessoal, estejam atentos a tudo que for dito aqui no canal. E vou deixar aqui para vocês uma playlist sobre a história do Brasil, para que você possa estar assistindo alguns vídeos que eu já fiz sobre algumas revoltas e tudo mais, para que você fique mais atento, ok? E continue acompanhando o canal Jornada na História. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vi que eu fico com um vídeo gigantesco, a intenção era fazer um vídeo curto, mas não adianta, pessoal. Falar sobre a história do Brasil é pegar boa parte de informações, ok? Outra coisa, pessoal, não esquece de deixar o like, que é bem importante aqui pro canal, tá bom? Você que gosta de história do Brasil, tem vários vídeos sobre curiosidade, mitologia e tudo mais. Dá um pouquinho de trabalho fazer esses vídeos, mas eu gosto de apresentar conteúdo para você. Maravilha? Outra coisa, pessoal, nos segue lá nas nossas redes sociais. Lá você acha conteúdo de qualidade que ajuda você a entender melhor a história. Lá tem análise de livros. Lá você consegue conversar comigo, ok? E continue estudando, galerinha. Não perca tempo. As oportunidades aparecem, mas também desaparecem se você ficar dando mole, ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Você continua estudando e se preparando para os concursos e tudo mais, ok? Um bom final de semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.